Olá, seja bem-vindo à reta final do estudo das Escrituras. Hoje vamos corrigir 2 equívocos e vamos começar pelo livro de Salmos. O verso 4 da doxologia dos Salmos 150 levanta um questionamento da igreja contemporânea. Quem falou que não pode ter ministério de dança na igreja? Você tem preconceito? Olha para os Salmos. Louvai-o com danças e tamborins, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com danças. Miriam dançou, meu povo. É claro que pode, deve ter ministério de dança nas igrejas. Dancem, minhas amadas, dancem, dancem muito, dancem para o Senhor, pulem, saltem de alegria. Dancem, usem tamborim, usem flautas, usem instrumentos de cordas, louvem ao Senhor, louve com todo o seu corpo. Mesmo você que não é do ministério de dança, tá lá no meio da igreja, tá louvando, dance, celebre, se jogue nos braços do Senhor, pule, salte de alegria. Ministério de dança, sim Senhor, continuem louvando ao Senhor. Vamos agora para o livro do profeta Zacarias. No encerramento do estudo de ontem, o Senhor estava falando sobre o jejum que ele não aceitava e perguntou ao povo se quando eles estiveram lá 70 anos no cativeiro, se o jejum que eles estavam fazendo era para o Senhor. Aí vem o lembrete, qual é o jejum que o Senhor aceita? Praticai a justiça verdadeira, mostrai a bondade, cuidai das viúvas, dos órfãos. Esse é o jejum que Deus quer. O que Deus estava falando de novo e mais uma vez é que não adianta fazer jejum, rasgar as vestes e não exercer o amor, que é o principal e o primeiro de todos os mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Aquele povo andava em pecado, cada um pensando em si mesmo, oprimindo o pobre e jejuando. Aí não dá, né? Aí Deus disse para eles, esse jejum aí que vocês fizeram, essa religiosidade, não estou querendo. E neste lembrete, Deus ainda fala que enviou muitos profetas e eles endureceram o coração e por isso Deus os espalhou como um vendaval, espalhou pela terra, eles perderam sua terra e foram para o cativeiro e toda a história que se sabe. No capítulo seguinte, o capítulo 8, chegam as bênçãos do Senhor pronunciadas sobre Jerusalém. Não só para Jerusalém, mas para as demais nações. O Senhor disse que tinha grande zelo por Jerusalém e que tinha indignação pelas nações que faziam o mal a Jerusalém. E que ele ia cuidar do seu povo e derramar as bênçãos dele sobre Jerusalém. Que haveria um tempo que eles estariam em paz, os idosos poderiam sentar nas calçadas, as crianças, jovens, adultos, todos poderiam andar e viver em paz. O Senhor lembra de alguns sofrimentos que eles viveram, como, por exemplo, não receberem salários e tudo isso antes do templo ser reedificado. Mas agora chegará um novo tempo, o templo do Senhor está sendo reedificado e após essa reedificação, o povo viverá em paz e receberá as bênçãos do Senhor. E a bênção não ficará somente em Jerusalém e em Judá, mas se espalhará aos redores. Deus disse, Judá, assim como fostes, se tornastes maldição para as outras nações, agora vocês se tornarão bênção. É como em nossas vidas. Onde estamos, se somos bênção, contagiamos. Se somos maldição, contaminamos. O povo de Deus é chamado para contagiar, é chamado para ser bênção, é chamado para ser luz na escuridão. E essa é a promessa de Deus para Judá e Jerusalém nessa restauração, neste novo tempo, nessa reedificação do templo do Senhor. O Senhor diz que a bênção sobre eles será tamanha que as nações irão até eles para adorar o Deus de Israel. Vamos depressa suplicar o favor do Deus de Israel. Assim disse o Senhor, muitos povos de nações poderosas irão se agarrar na barra da saia das vestes do judeu para pedir-me leve até o seu Deus Todo-Poderoso, porque queremos clamar por ele. É realmente uma restauração completa do povo de Deus que antes disso era achincalhado.
Era um motivo de vergonha, de desonra, de desgraça, porque a terra estava acabada e destruída. Agora Deus está prometendo uma reversão de tudo isso. E agora este mesmo povo que zombava antes do povo de Deus, agora vai clamar, vai suplicar por estar com eles diante do Deus de Israel, reconhecendo o poder de Deus e tudo o que ele operou sobre o seu povo. No capítulo seguinte, Zacarias traz a profecia contra as outras nações. E é citada várias nações, entre elas Damasco, Tiro e uma cidade que vem da Síria, que é pouco citada, um nome bem desconhecido, mas é uma cidade que faz parte da Assíria. O Senhor disse também que acampará o exército dele ao redor do seu povo para que opressor algum ultrapasse a linha. Então a promessa de Deus é o juízo dele sobre aquelas nações que oprimiram o seu povo e a proteção completa do seu povo. E agora, para tudo, porque é um momento maravilhoso do texto de Zacarias. Vamos corrigir um pequeno equívoco. Você alguma vez já ouviu pregações falando acerca da rejeição que o povo judeu teve a Jesus Cristo enquanto Rei e Salvador do seu povo? Porque eles esperavam por um rei glorioso, rico, assim como os demais reis de Israel, como Davi, por exemplo, mesmo porque as profecias diziam que o Salvador viria da raiz de Davi, e Davi era um rei riquíssimo. Então muito se fala sobre isso, que a rejeição veio também daí, porque eles esperavam um rei glorioso, além de político, de trazer poder político, esperavam um rei com toda a pompa e circunstância, e de repente veio um rei que nasceu numa manjedoura. Você já ouviu isso alguma vez? Muito se pregou e se prega sobre isso. Mas a palavra de Deus é verdadeira, é transparente. E Deus nunca fez nada sem antes avisar. Ele próprio disse isso. Veja o que o profeta Zacarias fala agora neste texto. Ele estava falando até então da sentença de Deus sobre as nações. De repente, ele muda totalmente a narrativa e traz uma profecia sobre o Messias. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. O teu rei vem a ti. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. E temos a referência desse texto da entrada de Jesus montado no jumento. Os textos estão aí, a referência em Mateus e Marcos. Sim, eles sabiam, mas não aceitaram. Zacarias anunciou que ele viria montado num jumentinho. Isaías falou: homem de dores. Não havia sobre ele parecer, beleza, formosura. Sim, eles sabiam o tempo todo, eles foram avisados. Rejeitaram o Filho de Deus, rejeitaram o Salvador, o Messias, por escolha, porque endureceram o coração como fizeram ao longo de toda a história. Mas Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre e ele é longânimo. E o apóstolo Pedro diz que Jesus ainda não voltou, não porque ele não cumprirá a promessa dele, mas é em razão da longanimidade de Deus, para que você aí, que ainda não aceitou o Salvador, tenha tempo de fazer isso. Mas lembre-se do Apocalipse. Vai chegar o fim dos tempos. E após anunciar a chegada do Messias, Zacarias então segue falando agora das promessas sobre Judá. E diz que de Judá sairá a pedra angular, que as nações que o oprimiram serão totalmente derrotadas. E essa vitória, essas profecias que Zacarias traz, era para aquele tempo, após a reedificação do templo, as bênçãos do Senhor que viria sobre o seu povo, mas muita parte da profecia era para tempos futuros. Era de fato sobre o Messias. O texto de hoje encerra com uma promessa maravilhosa. Eu os fortalecerei no Senhor, e eles andarão no seu nome, diz o Senhor. Vamos para o Apocalipse. Pega o seu tamborim
Meninas do Ministério de Louvor, bora louvar, bora dançar ao Senhor, porque é tempo de celebração. Chegou o dia do juízo final, pelo menos no texto. E como assim celebrar o juízo final? Claro que sim, porque é festa para os que estão salvos em Jesus. Antes disso, João fala sobre Satanás ser solto. No texto anterior foi dito que Satanás, num período ali, seria preso, acorrentado, jogado no lago de fogo ardente por 1000 anos. Agora João está falando do momento em que ele será solto por um tempo. Então ele será espalhado pelos 4 cantos da terra para fazer todo tipo de desgraça. O texto diz que ele sairá para enganar as nações nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como areia do mar, vão se juntar para a guerra. Magog é um nome generalizado dado às nações do norte, que tinham como cabeça Gog. Você ouviu falar sobre esses nomes lá no livro do profeta Ezequiel. Mas agora, no Apocalipse, é sobre as questões futuras. Assim como é usada a Babilônia como um termo de referência, da mesma forma, Gog e Magog está sendo usado aqui como um termo de referência para falar das nações do norte. O texto ainda diz que elas subiram por todas as extremidades e atacaram o acampamento dos santos, mas Deus mandou fogo do céu e os exterminou. E o diabo, que enganava essas nações, foi lançado no lago de fogo ardente. Lá onde havia enxofre e fogo ardente também estavam a besta e os falsos profetas. E serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. E então chega o juízo final, aquele trono branco, onde o Senhor está sentado para julgar. João diz que viu o grande trono branco, o Senhor sentado sobre ele, e o céu e a terra fugiram, e não foi achado lugar para eles. No capítulo seguinte, João fala sobre o céu e a terra que sumiram. O que João narra a seguir é o julgamento. Livros abertos. Você imaginou que era um telão com Wi-Fi? Não, são livros abertos. E os mortos serão julgados. As obras deles, cada uma de suas obras, serão julgadas. E este livro chama-se Livro da Vida. E todo aquele cujo nome não foi escrito, encontrado no Livro da Vida, foi lançado no Lago de Fogo Ardente. Chega então o novo céu e a nova terra, capítulo 21. E por que novo céu e nova terra? Acabamos de ver que, quando o Senhor sentou no trono branco, o céu e a terra sumiram, porque agora tem um novo céu e uma nova terra. E o texto diz: pois o primeiro céu e a primeira terra se foram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém. Então João começa agora a narrar uma noiva vestida. Ele fala dessa cidade que desce, mas é uma forma simbólica. E a noiva, ele não está falando da igreja nesse momento, mas dessa cidade. Já lemos em outros textos no Antigo Testamento cidades sendo comparadas a mulheres, inclusive a prostitutas, como a Babilônia. Mas agora ele está descrevendo a nova Jerusalém como uma noiva que está preparada para o seu noivo. E a promessa, e por isso eu disse, pegue o seu tamborim e dance muito para celebrar, porque veja esta promessa. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O que estava sentado no trono disse: eu faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve estas palavras, são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda, continua João, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o início e o fim. A quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará essas coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. E Deus habitará no meio do seu povo para sempre. Mas, quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo ardente. E como disse o texto, esta é a verdade de Deus. Arrependa-se enquanto há tempo. Veja
a promessa que Deus lhe faz. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Tudo terá valido a pena. Ainda há tempo. Arrependa-se. A palavra de Deus é verdadeira. Eu te espero aqui amanhã, se Deus disser que sim. Até lá.